Olá, tudo bem? Então, vamos entender rapidamente o panorama para as próximas aulas aqui nesse módulo ainda, que é justamente falando sobre o Eloquent e relacionamentos, tá bom? Então, a gente sabe que a gente consegue relacionar dados na nossa base de dados e isso, por estarmos dentro de um framework que tem o pensamento em orientação a objetos e esses relacionamentos entre esses objetos, a gente vai ter como representar isso também nessa camada, tá certo? Então, basicamente, como que a gente vai trabalhar aqui? Primeiramente, a gente vai trabalhar o relacionamento 1 para 1. Então, a gente vai criar aqui um perfil para o usuário e o usuário ele vai poder ter somente um perfil e vice-versa, ou seja, o usuário tem um perfil apenas e o perfil pode pertencer somente a um usuário. Como o usuário ele é dono do perfil nesse relacionamento 1 para 1, a referência do usuário vai estar dentro do perfil, tá bom? Então a gente vai mapear isso tudo desde a migration, depois subir o nível para o model e entender como que a gente recupera e insere os dados com relação. Tudo bem? Então, a outra relação que a gente conhece também a partir do banco de dados que a gente vai trabalhar aqui é o relacionamento 1 para muitos, ou eu coloquei aqui VV, né, vice-versa, que nesse caso eu vou colocar entre evento e fotos, ou seja, eu vou ter uma tabela fotos, eu ainda não vou fazer, por exemplo, a parte de upload aqui, a gente vai inserir os dados fakes na mão mesmo ali, mas a gente vai entender como fazer esse relacionamento na base e, consequentemente, representar isso no model, tá bom? Então, tudo aqui focando na prática também. Então, o relacionamento que a gente vai trabalhar ainda também nesse módulo, um para muitos e vice-versa, muitos para um. Então, mais uma vez, as fotos pertencem a um evento, então em fotos eu vou ter a referência para o evento. Com calma, no mapeamento a gente vai entender também toda essa parte. E aí, para a gente complicar um pouco mais e para a gente fechar aqui os três relacionamentos existentes aqui nas tabelas, a gente vai ter o relacionamento N para N ou muitos para muitos. E aí, aqui nesse caso, a gente vai fazer um relacionamento entre evento e categorias, ou eventos e categorias, que no caso eu acabei deixando no singular o evento, mas seria eventos e categorias. Ou seja, eu posso ter N categorias para um evento e N eventos em uma categoria. Então, para isso, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter uma tabela intermediária para fazer essas ligações. E isso a gente vai fazer tanto na base quanto na camada de objetos dentro do Eloquent nos models, tá? Então, esses três relacionamentos que a gente vai trabalhar aqui e, basicamente, como vai ser a estrutura das aulas, tá bom? A partir de então. Então, em primeiro lugar, a gente vai criar a migration necessária para aplicar aquele relacionamento nas tabelas na base, se necessário, criar novas tabelas para preparar um relacionamento, como, por exemplo, a tabela de categorias, a tabela intermediária para representar a ligação muitos para muitos entre categorias e eventos, e assim por diante. Então, a gente, em cada relacionamento, vai ter essas estruturas de aulas. Então, o primeiro momento para criar a migração, o segundo momento para mapear esse relacionamento em cima, ou seja, na camada de objetos, e, por fim, entender como salvar a relação e como recuperar isso, tá? É claro que aqui a gente vai dar dando os primeiros passos, mas no decorrer de todo o curso isso vai ficar inerente no nosso trabalho e aí a gente vai sempre evoluindo mais e mais esse conhecimento. Mas é importante que a gente dê um start, que a gente entenda para poder ir mencionando e reutilizando futuramente. Então vamos lá, vamos continuando aqui no módulo e começar com o relacionamento 1 para 1, respeitando essa estrutura de aula, e isso vai valer para cada um dos tipos de relacionamentos. Então a gente cria a migration, mapeia o relacionamento no model e depois entende como salvar os dados com a relação e recuperar também, e as nuances interessantes disso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando. Até a próxima aula.